Então, esse negócio de você saber por que que você está aqui, qual que é a sua missão, você tem que se perguntar todo o tempo. Então, a silagem eu não sabia, é uma coisa que estava guardada para mim, mas se transformou numa missão. Então, todo lugar que eu vou, eu tento fazer alguma coisa que leva assim mais informação, que mexa com a vida, né? Que transforma a vida do produtor de silagem ali para melhor. Exatamente. E aí eu comecei a fazer uma transição que a gente até levantou um nome no mercado por conta disso, né? Muitas pessoas se referem a mim como isso. Eu fico satisfeito porque isso aí começou lá atrás, que é transformar aquilo em produção, o que é feito de produção no campo, a parte agronômica, em parte zootécnica, tá? Ou Existe uma seja, em coisa. carne ou leite. Exatamente. Então, nós começamos com esse negócio lá atrás, né? E teve um professor que me influenciou demais na vida. Aliás, eu tive vários influenciadores, né? Tem gente que fala, assim, influencia muita pessoa. Eu vejo que a vida é realmente um elo de corrente, né? Porque você é influenciado e depois você acaba influenciando pessoas e isso eu acho fantástico, né? Essas coisas não param, né? Então, por exemplo, na Grosseries eu tive dois caras influenciadores na minha vida. Primeiro foi o Paulo Mota Ribas, que para mim foi um dos maiores conhecedores de sorgo que eu conheço. Sorgo é a minha segunda paixão, né? Eu gosto demais de sorgo também. E o Cláudio Zago, que até bem pouco tempo era o CEO lá da Helix, né? Da Biomatrix. Também Certo. trabalhou na Grosseries, trabalhou na Dow. E o Cláudio Zago é uma pessoa muito interessante, que gosta muito de silagem também, né? Então, essas pessoas me influenciaram na vida. E também, uma coisa interessante, tem um professor lá da Unesp, Botucatu, que é o professor Cinírio Costa, foi esse professor que teve uma influência fantástica. E assim que eu comecei a desenvolver alguns trabalhos de silagem lá na Unesp, Botucatu, ficava vendo aqueles trabalhos de zootecnia, eu falei, puxa vida, como é que a gente transforma essa qualidade da silagem numa coisa mensurável para o produtor, que ele pudesse. E aí ele falou, Dimas, é muito fácil, né? É só você pegar os índices de energia gerado aqui pela silagem e tudo, a gente consegue transformar em tudo, em quilo de carne, em quilo de leite, em dúzia de ovos, sabe? Em quilo de frango, em quilo de suíno. Aí eu fiquei maravilhado com isso, né? Eu falei, puxa vida, como é que. E aí, naquela época, né, todo mundo já começou a buscar uma maior participação da silagem na dieta, buscar mais qualidade, tudo. Eu falei, gente, eu preciso estudar isso, né? E acabei fundando meus estudos em cima da zootecnia para poder dar uma contribuição diferenciada para o produtor, né? Gozado que às vezes a gente fala assim. Ah, você tem que ser diferenciado em relação à concorrência. Eu acho que tudo bem que isso aí é normal que ocorra entre as empresas, mas o maior desafio é você vencer a si mesmo, sabe? Você ter o seu conhecimento, né? Você desenvolver o seu lado. Você fala, puxa, eu vim aqui fazer o quê, né? Tem um pensador americano, um escritor americano, ele além de escritor é humorista, né? Ele chama Samuel Clemens, é conhecido como o nome de Mark Twain. E ele tem uma frase que nunca saiu da minha cabeça, que é: os dois dias mais importantes da sua vida é o dia que você nasceu e o dia que você descobriu o porquê. Então, esse negócio de você saber por que que você está aqui, qual que é a sua missão, você tem que se perguntar todo o tempo. Então, a silagem eu não sabia, é uma coisa que estava guardada para mim, mas se transformou numa missão. Então, todo lugar que eu vou, eu tento fazer alguma coisa que leva assim mais informação, que mexa com a vida, né? Que transforma a vida do produtor de silagem ali para melhor, né? E eu estou vivendo um momento muito especial, porque isso aí nunca essa parte assim de alimentação, nutrição animal, ela foi tão evidenciada, porque você deve estar vendo aí o fenômeno da intensificação na pecuária, né?
Só se fala em confinamento, só se fala tanto em leite quanto em carne, né? Em leite você tem compost barn, você tem cristal, você tem. Em suma, né? O bicho não foi feito para pastar mais, né? A comida vem na boca, né? E isso fez com que os produtores se preocupassem, assim, com segurança alimentar, com produção de alimento, com qualidade do alimento. Então, hoje, o profissional dessa área, se ele for agrônomo, ele tem que estudar muitas zootecnias, sabe? Para poder levar uma informação diferenciada para esse produtor, sabe? Isso é uma coisa fundamental. Então, eu me abracei com isso e isso transformou minha vida, sabe? Então, assim, eu tenho, assim, muito orgulho de ser reconhecido no mercado como uma pessoa, então, que eu falo Dimas, o pessoal lembra de silagem, tá? Dimas, é Porque isso isso, aí né? foi mais de 25 anos trabalhando com isso e eu fico muito satisfeito porque eu ainda acho que a gente tem muito para entregar ainda. Sabe? Dimas, eu Muita coisa por vir. O sempre. aprendizado é contínuo, né? O é, aprendizado não para, né? o Agrocanal LFZ Consultoria, que a gente está aqui hoje falando, me trouxe essa realidade que você está falando, que é a realidade que a gente está sempre aprendendo, cara. Então, coisas fantásticas, né? Quando eu converso e pergunto para um Daniel Glatt, que foi o nosso ex-presidente da Pioneer, que também trabalhei lá, o Glatt, qual é o segredo do sucesso para o RTV no campo RC? Esgoda, da Carioca, né? Tem que trabalhar, esgoda, 10, 12 horas por dia. E aí eu falo com o André Dias, e o André Dias, na sua serenidade, né, que foi um SEO Monsanto do Brasil, aqui na Ásia, né? Ele fala assim, esgoto, às vezes não adianta só você trabalhar 10, 12 horas por dia se você não tiver bem planejado. Então eu vejo que quando eu junto as duas coisas, eu começo a ser muito mais competitivo. E eu aprendo com 62 anos de idade, Dimas, eu aprendo coisas todo dia. Hoje, eu até o momento nessa conversa, eu já aprendi que eu não fui um cara que deu assistência, fui um cara que orientou. Uma coisa muito diferente. Mas, Dimas, assim, ó, falando um pouco mais, entrando um pouco mais no teu mundo, que é o mundo da silagem, você realmente, para mim, é o ícone da silagem no Brasil. Por um lado, é muito bom que você está na Corteva, por outro, é muito ruim, porque eu acho que se eu quiser trazer você para uma palestra, eu não posso, que a Corteva não vai deixar você sair, para sair dando palestra. Mas você viveu e vive a silagem, e você passou por uma revolução, né? Vamos falar em termos de silagem. Já basta ver essa máquina que está no teu fundo de tela aí, né? Cortando silagem, é uma revolução, né? Porque eu fazia silagem, eu adoro, cara, eu adoro silagem, você sabe disso, quantas vezes eu te liguei para perguntar, eu adoro a alimentação no coxo, na boca, sempre fui um entusiasta disso aí, mas eu tinha aquela cortadeirinha de silagem, uma Menegas, uma não sei o quê, eu fazia meu feno, que eu passava 50% do tempo consertando a máquina e 50% fazendo feno, porque ela quebrava direto, eu tinha que chamar um cara lá da Uhum. caixa prego, porque ninguém entendia daquilo, mas